Atenção para o top de 5 combos. Bom, eu não posso, pessoal, fazer uma live com o Gideão e não falar da Lua. Gideão é uma das maiores autoridades aí na Terra plana quando o assunto é a Lua. Nunca nem vi, que dia foi isso? O Gideão, ele passou muito tempo observando, muito tempo catalogando. O telescópio! Sumiu! Cadê? Sumiu! Recentemente, um pastor falou que, atribuiu aos terraplanistas dizer que as fases da Lua são causadas pela sombra da Terra. O quê? Não acredito. Que coisa absurda. Eu não vi um terraplanista falar isso, nem na gringa. Tá, mas pera aí, pessoal, vamos ver se eu entendi. Então quer dizer que vocês falam que na teoria de vocês não é a Terra que sombreia a Lua, né? Deixando ela nas 4 fases dela, né? Mas então, pessoal, o que é então? Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse? Vocês falam que a Lua não tem luz própria? Mas pera aí, o que ilumina ela não é o Sol? E quem que faz aquela sombra ali? Hã? Vocês estão viajando, galera. Vocês não conhecem a teoria de vocês, cara. Eu não vi um terraplanista falar isso. Quem até me enviou esse vídeo, né? Foi um grande amigo, Marcelo Nascimento, ele é moderador aí do seu canal. O primeiro ponto que ele foi muito infeliz. Ele alegou que um terraplanista falou que é a sombra da Terra projetada na Lua que causa as fases. Ele não falou que era o cara, ele deveria ter falado. Se ele citou um fato, dizendo que os terraplanistas acreditam assim, não tem esse papinho, é porque eu não quero divulgar tais canais. Não tem isso. Ele está acusando toda uma classe de pessoas de cometer um erro muito grotesco. Porque qualquer um que veio do heliocentrismo sabe que a informação não é essa. O que o heliocentrismo na realidade defende é que as fases da Lua é causado pela angulação devido ao seu giro. Ela vai girando e isso vai causando as fases de acordo com a angulação do Sol. Só que aí tem um problema. Sabe? Aí tem um problema. Por que um problema? Porque no modelo heliocêntrico, se você for analisar a posição da Terra, a posição da Lua e esse giro que a Lua dá em torno de si, levando 28 dias, mas todo dia ela dá um giro em torno da Terra, basicamente, né, ou 27 horas. Mas todo dia ela dá um giro em torno da Terra, basicamente, né, ou 27 horas. Gideão é uma das maiores autoridades aí na Terra plana quando o assunto é Lua. Em algum dado momento disso aí, você tinha que ter mais ou menos um eclipse por mês, certo? Já é uma falha gigantesca. Se você pegar qualquer simulador do sistema solar, tá certo? Sistema heliocêntrico, em algum dado momento tinha que haver uma conjunção entre a Lua e o Sol, principalmente na Lua cheia, que deveria causar eclipses. E isso já não acontece. Então já é uma informação que fica assim, então o que é que acontece? Ô burro, você é burro, meu. Você é burro, você não consegue entender. A primeira coisa, nas minhas observações que eu quebrei sobre essa questão da Lua, é exatamente, a Lua gira ou não gira? Essa era a dúvida mortal. Eu fiz um experimento, onde eu aqui no Brasil, uma pessoa na Austrália, outra na Europa e outra ali pro lado da África e do Japão, nós tiramos fotos simultaneamente. Nós tiramos fotos simultaneamente da Lua. Então era esperado que em distâncias tão grandes, certo? E passando-se dias diferentes e horários diferentes, porque houve diferença de horário de um lugar para outro, que a gente pegasse um ângulo diferente da Lua, que ela tivesse mais viradinha, a carinha sumindo em um lugar e mais visível em outro, e o resultado foi o quê? A mesma face em todos os locais, provando que a Lua não tem giro. Eu coloquei aí a Lua com a fase cheia, a fase iluminada para Santiago. Veja, em Nova York eu veria uma fase diferente. Em Reykjavik eu veria metade da Lua iluminada. No Cairo eu veria um quarto aí da Lua iluminada. E em Johannesburgo eu veria uma fase de Lua nova. Vocês concordam? Infelizmente é isso. Você pode colocar a Lua onde você quiser na Terra plana, do tamanho que você quiser. Nessas 5 localidades, como é que você vai ver ela cheia? Esse é o problema, né? É esse daí. O problema é que quando aqui em Santiago é lua cheia,
A lua é cheia em todos esses locais. Ah, se fudeu. Para ele chegar a defender que as fases da Lua é feito pelo o brilho do Sol batendo na Lua e ela girando, ele tem que provar o giro da Lua, certo? E o Sol tem que estar, sim, exatamente parado. Só que tem um problema, cara, o Sol virtualmente no heliocentrismo, ele está parado. Só que assim, a Lua gira, só que a Terra também gira, e a Lua muitas vezes é ocultada pela Terra. E como é que acontece essa iluminação? E vamos partir para a parte da noite. Como é que a luz que a Lua tem é refletida do Sol, se a propriedade da Lua, você pode pegar um termômetro eletrônico, você pode, por exemplo, você tem uma árvore, entra debaixo da árvore e fica na luz da Lua, você vai perceber a diferença de temperatura, a luz da Lua é mais fria. Então como é que ela é um refletor e reflete luz fria? Se o que o Sol manda bate na atmosfera e agita as moléculas, gera calor. Então por aí você já vê uma discrepância. Agora, quer dizer, beleza, a Lua de dia a gente vê o Sol e a Lua. O que acontece é que o Sol está ofuscando a luz da Lua pela luz do Sol ser muito mais forte, né? Mas e à noite? Tem um tubo mágico que a luz do Sol passa no céu, bate na Lua e a gente não consegue ver essa luz indo até a Lua, mas a gente vê essa Lua sendo refletida, a luz sendo refletida. Não faz sentido? Porque não existe nenhuma barreira que impeça eu ver a luz do Sol chegando na Lua. Mas a luz do Sol chega à Lua de noite, bate nela, o que eu vejo iluminado nela e refletindo na Terra é a luz do Sol, só que eu não consigo ver essa luz chegando. Então tem um tubinho mágico que direciona a luz do Sol diretamente para a Lua que eu não consigo enxergar. Quer dizer, ele partiu do pressuposto que a medida é exata. Que o Sol está a 1 milhão de quilômetros da Terra e que a Lua está a 384 mil, sendo que desde o Big Bang a Lua se afasta 3 centímetros por ano. Eu não percebi. Desde o Big Bang, você afasta 3 centímetros por ano. Então, foi até engraçado nessa época, né, que ele insistia que a Lua girava, e o que eu expliquei pra ele foi que ela fazia tipo um pêndulo, né, ela nasce nessa posição, e como ela gira em cima, deixa eu inverter aqui pra galera ver realmente como que é o nascimento e o pôr da Lua. Então, aqui você tem a Lua nascendo, e depois você tem a Lua se pondo. Ela, na verdade, ela inverte de um lado para o outro. Só que isso, na verdade, é por causa do pêndulo que ela faz, mirada para o norte, tá? Ela sempre mirada para o norte, e ela completa o círculo na Terra plana. É por isso que ela nasce de um jeito e se põe de outro jeito, do jeito oposto. Pelo amor de Deus. Manda ele a puta que eu pariu. E aí o Gideon insistia que ela girava. A hora que eu dei esse exemplo aqui, exatamente, se eu não me engano, foi com o palitinho e a bola. Mostrei pra ele, ele falou assim, não, realmente, Martins, isso aí tem todo sentido. Claro, faz todo sentido, não? No mundo da Alice, no País das Maravilhas, deve fazer algum sentido. Toda vez que acontece o eclipse lunar, você tem aqui, no palito, tá? De um lado, o zênite do Sol, do outro lado, o zênite da Lua. Só que o que acontece? Um mês depois, quando você vai coletar esses dados dos sites de astronomia, não está acontecendo o eclipse lunar, mas a Lua está 100% cheia. E do mesmo jeito, aqui está o Sol e aqui está a Lua. Exatamente como se você colocasse uma reta aqui que representa esse palito, cortando a Terra, você tem que eles estão em relação à Terra um ângulo de 180 graus. Ou seja, toda a Lua cheia deveria haver o eclipse lunar. E a pergunta que nós fazemos para globalistas e globaloides é por que em tal data, estando a Lua cheia, não está acontecendo o eclipse lunar? E ninguém consegue responder. Bando de mentiroso, bando de mentiroso, bando de mentiroso! A simbologia da maçã, ela passou a humanidade durante 3 fases, né? A primeira, ela foi implantada como uma ideologia do pecado, do fruto proibido em Gênesis com uma maçã. Depois,
ela veio com Isaac Newton através da maçã caindo na cabeça, e por último, a revolução 4.0 tecnológica através da maçã da Apple de Steve Jobs. E a galera não se toca que tudo é relacionado à maçã. A partir do momento que você corta uma maçã ao meio, você parte ela ao meio, e você começa a analisar aquela imagem que você está vendo, é exatamente uma pessoa do sexo feminino de pernas abertas. Yeah.